Fala aí, torcedor do nosso canal Mengous, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da vitória do Flamengo sobre o Chelsea 3-1 nos Estados Unidos. Os gols do Flamengo marcados pelo Bruno Henrique, Danilo e o Wallace Ian foram os gols do Flamengo. O Pedro Neto tinha feito 1-0 para o Chelsea. Com essa vitória, o Flamengo assume aí a liderança do grupo nesse momento com 3 pontos. São 2 jogos e 2 vitórias. Vamos trazer aí o Benja, outros comentaristas debatendo a vitória do Flamengo. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Flamengo, tudo do rubro-negro você encontra aqui no nosso canal Mengous. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago notícias atualizadas, vou trazer as estatísticas da partida. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Que chocolate que o Flamengo deu no Chelsea. E de virada, 3-1, para variar, Bruno Henrique. O Bruno Henrique, quando entrou, é impressionante, né? Esse cara nasceu para jogar no Flamengo. Agora, verdade seja dita, o que não tira o mérito nenhum do Flamengo. Esse time do Chelsea é muito ruim. Diferente do Paris Saint-Germain, que outro perdeu para o Botafogo, que tem um timaço. Mas o Flamengo jogou muita bola. O Gonzalo Plata, uma barbaridade que jogou. Bruno Henrique entrou, jogou muito. O Gerson, que uma hora fez um lance maravilhoso, mas perdeu um gol, mas é um cara diferente. O Flamengo sobrou em campo. E o Flamengo é líder do grupo. Ô Benja, você não falou que os europeus iam deitar e rolar? Espero queimar minha língua, porque ter uma final entre brasileiros seria sensacional. Bem aberto, era um jogo imprevisível. Chelsea é um time que oscila bastante. E o Flamengo é, de longe, o melhor elenco que a gente tem no continente, bem trabalhado pelo seu técnico. E nessa disputa em que o Chelsea não conseguiu colocar o jogo na velocidade de um jogo de Premier League, poderia tornar o jogo desconfortável para o Flamengo, porque me chamou muito a atenção como a velocidade do jogo e o ritmo do jogo foram ditados desde o começo pela equipe do Felipe Luiz. Não ficou confortável para o Chelsea em nenhum momento. E tem uma coisa que eu quero falar sobre esse Flamengo, William. Diga lá. Que eu acho que talvez seja a hora certa. Vai. A transformação do Flamengo, dos personagens, para o Flamengo que tem personagens, mas é um jogo coletivo. A transformação do Flamengo, que na hora do aperto, nos últimos anos, competia menos do que precisava e perdia a cabeça, para o Flamengo que joga o Mundial contra o inglês e vira o jogo com autoridade. Tem muito a ver com diretoria, com mudança de gestão, com mudança de mentalidade dentro. Sem Real Madrid a tua hora vai chegar, né? Isso. Sem Real Madrid a sua hora vai chegar, com a maneira como tem sido trabalhado o departamento de futebol. Hoje você pode deixar o Pedro no banco e o mundo não acaba. Exato. Você pode tirar o Arrascaeta no meio do jogo e o mundo não vai acabar. E criticariam se o Flamengo não tivesse vencido, mas também não acabaria o mundo. No Flamengo dos últimos anos, que tinha com muita sobra o melhor elenco da América do Sul, qualquer mexidinha com jogadores mais renomados... Era uma gritaria. Era uma gritaria. Hoje você pode ficar né? jogador da base, pode fazer o que você quiser, o time está na mão do técnico, o time é coletivo, os personagens de altíssimo nível que o Flamengo tem trabalham para a equipe, trabalham para o clube, que é o mais importante que eles. Ontem teve festa à noite madrugada, né? Já do torcedor do Botafogo lá nas praias do Rio de Janeiro. Hoje também tem. Agora é a vez do torcedor do Flamengo e o Pedro Henrique Torre está com a gente também. Cadê o Pedro Henrique aí? Para trazer esse momento, essa felicidade, essa sensação, esse clima aí do torcedor do Flamengo, que acompanhou, claro, a partida lá no Rio de Janeiro, acompanhou nas praias, vários pontos e tal. O Pedro Henrique está num desses pontos aí também para trazer para a gente esse clima do torcedor do Flamengo com essa vitória maiúscula. E por que não dizer também, uma vitória histórica, sim. Uma vitória histórica do Flamengo contra o Chelsea, hein, Pedro? Tudo bem? Tudo bem, William? Um grande abraço para você, um abraço para todos os amigos do Linha aí no estúdio, quem está acompanhando a gente de casa também. Olha, a praia de Copacabana virou um Maracanã, dá para falar isso tranquilamente aqui, porque o pessoal participou ativamente dessa vitória histórica, como você disse, do Flamengo de 3-1 de virada sobre o Chelsea. Dá pro Guto mostrar aqui, a rapaziada toda muito animada. Vamos chegar aqui bem de pertinho. O que você mais gostou da vitória, meu amigo? Claro, a virada! Olha que virada histórica! Nunca vi jogando Flamengo com raça assim. Primeira vez na vida e única. Flamengo é coração, Flamengo é paixão. Eu amo meu Flamengo!
O que você achou aí da vitória, mesmo? Foi muito bom, 3-1 é muito bom. Eles amassaram o Chelsea. Chelsea é muito fraco. Vai ficar em último lugar. Vamos ganhar esse Mundial, Mengo! Vamos! Agora falar com o nosso VAR aqui, que tá sempre presente no Maracanã, tá lá. Foi para cartão vermelho a entrada ali do jogador do Chelsea, mas deu tudo certo pro Flamengo, 3-1. Dá para chegar no título mundial? Dá pra acreditar, inclusive dá pra fazer a final com os brasileiros. E os brasileiros estão arrebentando. E Mengão, né? Aqui é Varmengo, expulsei um deles. Mengão 3-1 para o baile. E esse negócio aqui, amigão, e esse, tá animado, só não embala. Me diz aqui, esse negócio que os europeus eram muito melhores que brasileiros, essa questão toda, só tá dando sul-americano. Só tá dando sul-americano no Mundial. Flamengo, Fluminense, o Botafogo tá arrebentando. Gostou do jogo hoje bastante? Porra, muito. O que você mais gostou? Fala aí. Porra, mais gostei foi do Flamengo. O Flamengo, obviamente, mas vamos falar aqui com o teu amigo, curte a cervejinha dele ali. Vem cá, o que você mais gostou do jogo, tranquilamente? Dá pra ver que você tá com uma cara de quem tá tranquilo agora, tá animado, mas durante o jogo acho que o coração palpitou. Sempre sereno, eu acreditava no Flamengo, sempre sereno. Sabia que o Flamengo tinha essa capacidade de virar esse jogo. Foi um erro do Wesley, um erro isolado, mas que o Flamengo estava bem no jogo. Tinha confiança que ia virar de qualquer maneira. Isso aí eu já vi desde casa, eu sou confiante. Eu sou confiante. E isso aí é para quebrar todo aquele tabu que o sul-americano está abaixo dos europeus. Negativo isso aí. Isso é balela. Oi? Isso é balela? Essa conversa fiada deles lá, pô, dessa mídia tendencialista aí, pô. Depois de 81, agora os ingleses de novo pro Flamengo? Já são fatos já, né? Já estão acostumados a perder pra gente. Eles sabiam que ia perder. O Felipe Luiz, trabalho do Felipe Luiz, que eu ouvi de gente dizendo aí, ó, vamos aproveitar que pelo jeito que as coisas estão, no final do ano ele vai embora. Eu acho que ele também está se apresentando muito bem para ganhar o mercado europeu, né? O Rio é um excelente técnico, irmão. Até onde vai o Flamengo nesse Mundial? Eu acho que pé no chão, a semi. E a final é aquele sonho que todo rubro-negro tem, né? Agora eu vou pedir pro Guto pegar a palavra da torcedora aqui. Vamos lá. O que você mais gostou na partida de hoje? Palpitou seu coração? Ficou emocionado com essa vitória histórica de virada sobre o Chelsea? Eu gostei muito do jogo. Achei muito legal. Também, né? 3-1, né? Foi muita emoção. E essa arquibancada aqui na areia de Copacabana, curtiu? Curti muito. Vai voltar para os outros jogos? Vou voltar, com certeza. Qual o seu jogador preferido? Eu gosto muito do Arrascaeta, do Gerson Jorginho, dá o Jorginho que chama. Jorginho que chama. Também. Tá bom, tá aí então, William, dando um panorama aí mais ou menos como é que tá a praia de Copacabana, rolando o funk, pessoal, todo mundo animado aqui, o Guto mostrando, o VAR beijando a camisa, torcedor histórico, tá todo mundo bastante animado como foi essa vitória do Flamengo sobre o Chelsea de virada 3-1. Agora o céu é o limite para o torcedor rubro-negro, que vai continuar por aqui comemorando essa vitória, como você bem disse e destacou, histórica do Flamengo para todo sempre, 3-1 sobre o Chelsea lá nos Estados Unidos. Volto com você, William. Valeu, Pedro Torre, um abração pra você. Coloca uma tela aí pra gente mostrar essa supremacia do Flamengo contra o Chelsea. Números dessa vitória do Flamengo. Teve mais posse de bola, ali pau a pau, mas um pouquinho mais. Finalizações, 13-11 com 9 no alvo contra 4 do Chelsea, 9-4 no alvo. 6 grandes chances contra 4 do Chelsea, 26 ações na área rival contra 18 do Chelsea. Olha, gols esperados, 3 do Flamengo, 1,06 do Chelsea. A gente vai destrinchar esses números. Antes eu quero ir com outro Pedro Ivo Almeida. Pedro Ivo Almeida, que acompanhou o jogo, tá lá em loco nos Estados Unidos. Tava voando hoje. Tava voando, o homem tá demais. E eu queria perguntar uma coisa pro Pedro, me ajuda aí. Porque a última vez que a gente se viu, assim, pessoalmente, trabalhamos juntos, foi no Maracanã, com o Flamengo vencendo o Tátira por 1-0, naquele sufoco que o Rossi fez um gol no final e parte da torcida ainda vaiou apesar da classificação. Esse time que eu vi hoje é o mesmo? Me ajuda aí, é aquele mesmo time?
É outro time, William, tudo bem? Abração para você, abração para todo mundo na bancada. É um cenário bem diferente, é um outro time, é uma outra ideia, é uma outra mobilização, é uma outra formação, é um outro ambiente. E parece de fato que não é nem o mesmo clube, que não é nem o mesmo parte, não seria nem o mesmo treinador. É tudo muito distinto do que aconteceu. Festa lá no Rio de Janeiro, festa também aqui na porta do Lincoln Field, 2 jogos, 2 vitórias. Você já está vendo aqui, ó. Agora a festa acontecendo aqui. Mas uma coisa mudou. Eu vou devolver para você, porque não tem condição de eu continuar falando aqui. Mas eu já volto daqui a pouco. Não dá. Olha aí, meu Deus do céu, tira o homem. Vamos levar o Pedro para casa. Vamos levar o Pedro no colo. Aí, Pedro. Vai feliz. Sensacional. Tem festa e tem sol. Pô, perfeito, né? Perfeito, só alegria. Imagina o que esses caras vão fazer lá, meu Deus do céu. Anda faltando. Vamos destrinchar esse jogo aí, então? Querem começar pelo Felipe Luiz? Porque desde a escalação até as alterações, essa vitória passa por ele, né, Eugênio? Passa por ele, acho que passa bem antes disso, né? Passa quando ele monta uma ideia de jogo para esse time, quando ele treina, quando ele coloca em prática, quando ele vai sedimentando essa ideia de jogo. E que passa por você não ter exatamente necessidade de ter titulares totalmente fixos. Então, em várias posições, ele gira. Lateral direito um dia o Varela, outro dia o Wesley, na lateral esquerda joga o Alexandre, até que não jogou o Alexandre hoje, né? Poderia ter jogado, porque já estava recuperado. Mas reparou, laterais com características diferentes em ambos os lados, né? Ou seja, sim, a versatilidade do elenco montado para o treinador usar a versatilidade. Exato. Hoje ele entrou com o Danilo, não entrou com o Léo Ortiz, que vinha sendo um dos melhores jogadores da equipe. Então o Jorginho chega, já encaixa muito bem, vira titular, parece que joga há muito tempo, porque é uma contratação feita sob medida para as características do time. Hoje ele mexe até no Arrascaeta. É verdade que mexe durante o jogo, mas o Arrascaeta é o artilheiro do Flamengo na temporada, é o jogador em torno de quem o Felipe montou a forma de atacar do Flamengo, né? Os atacantes do Flamengo jogam muito para o Arrascaeta pisar na área e decidir, mas não estava funcionando. E ele hoje começa com o Plata, que ficou tanto tempo afastado por lesão, né? Teve toda aquela polêmica com a seleção equatoriana, ele coloca o Plata para dar velocidade e mobilidade mais adiantado, então não foi nem o Pedro, nem o Bruno Henrique, como muita gente esperava, foi o Plata. E quando ele sente que estava faltando um pouco mais de contundência ao Flamengo, o problema do Flamengo no primeiro tempo foi mais ou menos esse. Dentro da área, né? A partir do momento que você se aproxima da área, estava faltando definição no último passe e na finalização. E ele entende que o Arrascaeta estava fora do jogo. E ele coloca a contundência, bota o Bruno Henrique, que é veloz, que é alto, que finaliza bem, traz o Plata um pouco mais para trás e o Bruno Henrique é decisivo, participando dos 2 primeiros gols, e o Flamengo consegue uma virada rapidamente. Depois ainda tem o jogador expulso. O jogo muda, os números que a gente viu estão contaminados pelo que aconteceu depois da expulsão do Nicolas Jackson. Porque o Flamengo passa a administrar o jogo. Sim. O jogo é outro. Mesmo com um jogador a mais, ele dá a bola para o Chelsea, baixa a linha, ainda vai lá, faz mais um gol. Só que ele deixa de ter o volume de jogo que ele tinha, porque ele não precisa mais. Ele passa a administrar, faz o 3-1, aí daí, no 3-1, mais ainda, ele administra. Sim. Por isso, aumentou o posse de bola do Chelsea, aumentou a finalização do Chelsea. Sim. Mas se a gente fosse pegar esses números até o segundo ou até o terceiro gol do Flamengo tinha muito mais vantagem, porque foi um time com a sua cara. Eu acho esse o grande trunfo, né? O grande diferencial, que foi um Flamengo que não abriu mão da sua maneira de jogar, mesmo diante de um adversário muito qualificado, que foi para o jogo, dentro das suas possibilidades. Acho que o Chelsea cansou no segundo tempo, até um pouco antes dos gols do Flamengo ele já dava alguns sinais, mas problema do Chelsea. O Flamengo não tem nada a ver com isso. Lógico. Até cansou porque o Flamengo exigiu do Chelsea. Então é muito mérito do time do Flamengo que executou as ideias do Felipe Luiz, mas ele tem mérito da construção do time, da maneira como ele gira o elenco e das decisões que ele teve durante a bola rolando para dar mais contundência. A troca, a entrada do Arrascaeta se mostrou até muito lógica, a saída dele pela entrada do Bruno Henrique, por quê? Ele hoje tem o Jorginho na equipe e tem 2 volantes que têm bastante construção. Com o tipo de jogo que se apresentava, o Arrascaeta é um jogador que desequilibra, mas é um jogador que vai carregar um pouquinho mais a bola, apesar de ser muito agudo, vai tentar um pouco mais o drible. O Jorginho coloca o adversário, o seu colega de trabalho, na cara do gol com um passe. Então ele tinha um cara para dar o passe um pouco mais atrás
Agora, não só mais para o Bruno Henrique, era para o Bruno Henrique e para o Plata. Ou seja, você pode romper a marcação adversária com um passe de muita qualidade de um jogador que está um pouco mais atrás com a Arrascaeta e não precisar acionar o Arrascaeta sempre para buscar esse passe. E o Gerson? Porque você dobrou, aí você sobrecarregou a zaga adversária. Porque você tem 2 jogadores ali de velocidade, você tem mais um cara alto. A gente viu que o Bruno Henrique fez a diferença nisso também, na jogada de escanteio. Né? Então, a troca tinha toda a lógica. Tinha toda a lógica. Só que para ser feita, ela foi trabalhada ao longo do ano. Né? Desde o ano passado. Né? Por exemplo, a estrutura de jogo com o Jorginho é a mesma, só que você qualificou muito. Porque, teoricamente, onde está o Jorginho seria o De La Cruz, que não tem esse passe, que tem outras virtudes. Né? Então, é muito... Se a gente voltar no primeiro jogo competitivo desse time principal do Flamengo no ano, contra o Botafogo em Belém, pela Supercopa do Brasil, Plata e Bruno Henrique. Aliás, uma grande atuação do Flamengo. Não tinha o Arrascaeta ali, era Plata por trás do Bruno Henrique. Ou seja, tem muito carimbo do técnico. Mas muito. Porque a gente tem a mania de falar, isso tem acontecido demais, o time ganha, o técnico perfeito. O time perde, o técnico não presta. Aqui não se olha muito quando o mérito é do técnico, quando o mérito é dos jogadores. Para a gente aqui tentar, e obviamente é difícil fazer isso com exatidão, determinar qual a parte de cada um na construção do coletivo homogêneo. E você olha o Palmeiras do Abel marcando, é muito dedo do técnico. Muito, muito, muito. Você olha o Flamengo marcando e atacando, é muito dedo do técnico. Porque essa atuação de hoje do Flamengo, o maior resultado, a mais difícil, a mais impactante, indiscutível, foi a do Botafogo contra o PSG. Ganhar do PSG hoje é uma façanha. É muito difícil até para as equipes de alto nível da Europa. Essa atuação do Flamengo hoje, olhando o nível do adversário, é a mais completa de todas até agora das equipes sul-americanas, porque ele foi muito bem defendendo, ele saiu atrás no placar por um erro que acontece, e ele virou o jogo com muita autoridade. Sim. Ou seja, em nenhum momento ele largou as ideias dele, o que foi treinado, porque ficou desesperado, se lançou à frente, deu espaço para o adversário. Isso mostra uma solidez de equipe muito grande. O que falta para o Flamengo, aí olhando a temporada inteira, e é óbvio que isso nesse momento é pouco relevante, é ser isso consistentemente. Porque ainda tem algumas oscilações, mas hoje, para mim, é uma vitória enorme do Flamengo virar um jogo em Mundial de Clubes. Vou dar um exemplo aqui. Desde que foi estipulada a Copa Intercontinental, de lá para cá eu lembro bem, o Cruzeiro e Bayern de Munique, 76... 76, se não me engano. 6. A única vez que houve uma virada de um time brasileiro contra o europeu foi na final do São Paulo contra o Barcelona. É a única... 92. É a única na história. Lógico que isso não é uma final, lógico que o Chelsea não é o campeão europeu, mas é um time muito forte, ou seja, virar um jogo desses é uma coisa muito grande. É o quarto colocado do campeonato inglês, né? Tem 2 Flamengos aí, né? Tem um Flamengo com bola, que é muito superior ao Flamengo sem bola. O Flamengo, com a posse, ele é diferente. E sem a posse, ele sofre mais. O jogo, até os 10 minutos, você tinha um Flamengo com uma facilidade na transição. Ele pegava o Chelsea marcando mal. Então, ele conseguia fazer uma transição e chegar na área. O Chelsea encaixa. Quando o Chelsea encaixa e persegue até individualmente, né, nos encaixes, geralmente é assim que funciona. As coisas ficam mais difíceis, tanto que estão a bola do Wesley, que teve uma decisão técnica errada, que a bola vem alta. Você não vai dominar, mas você vai passar para o companheiro que tem um adversário entre vocês dois. A decisão foi equivocada. Ele poderia ter esticado a bola e a bola teria ido embora e não teria tomado o gol. E o Pedro Neto é bom demais, tanto que vai jogar em cima dele. Vai jogar no lado dele. Vai explorar o espaço de um lateral que é ofensivo. Beleza, o Maresca foi perfeito na leitura. Se tem um lateral que ataca, eu também tenho um cara que vai jogar em cima de você. Bom, 1-0 para ele, 1-0 nessa decisão de atacar o Wesley. E tinha um problema no Flamengo, aí do Flamengo com bola, que era o centro do ataque. Porque ele não tem jogadores nesse momento, caras assim, quem é que brilha? O Pedro? Não, o Pedro não está em condições. O Bruno Henrique nem sempre ali funciona. Ele foi com o Plata hoje, mas o primeiro tempo não definia, você não conseguia encontrar o passe
para a definição do Plata. E aí ele vai para a decisão, e eu não gosto de questionar a decisão de treinador em troca. Ele precisa ser um negócio muito louco, porque as coisas no futebol... Mas quando você tira o Arrascaeta, na hora, Mas tirou o Arrascaeta, mas por que tira o Arrascaeta? Claro que tinha lógica, porque é o seguinte, o centro não define. Eu estou perdendo o jogo. Eu tenho o Gerson e tenho o Jorginho ainda, uma saída qualificada. Tenho 2 laterais ofensivos. Poxa, a bola vai cair na área. E eu preciso ter mais peso ali, densidade naquele setor. Aí ele joga com 2. Ele joga com o Plata e com o Bruno Henrique. E com 2 que ainda tem a velocidade para o passe por trás ainda. Luiz, o Araújo... Cara, ele vai para um 4-2-4, e você observa, na marcação de saída do Chelsea, eram os 4, os 2 volantes subindo para encaixar também, e a defesa vem junto. E aí, cara, ele ganha o jogo com a troca que ele fez, com a leitura que ele fez do jogo, com o problema que ele resolveu, que é, o Arrascaeta não vai dar um pio, eu falo assim, ele acertou. Sim. Ele acertou. Ele poderia não ter funcionado? Poderia, cara. O Pedro já está de volta com a gente, hein? Completa aí, Bruno. Você lembra o Flamengo jogando na Libertadores e mal esse ano, num jogo em que não tinha o Arrascaeta? Acho que era Libertadores. E ele fez exatamente esse 4-2-4. E a gente falava, ficou um buraco ali, o passe não sai, os 4 jogadores estão enfiados, o time adversário marcou. Hoje tem o Jorginho. E o Jorginho, assim, eu vejo que o Jorginho não foi... Eu vejo assim, o Jorginho, minha visão... não foi contratado para encaixar na forma de jogar do Flamengo. Ele foi contratado para dar a forma de jogar ao Flamengo que o Felipe Luiz deseja. Eu vou trazer esse cara aqui e ele vai fazer aquilo que está faltando, que precisa. Isso. Por exemplo, hoje você pegar De La Cruz e Jorginho. Não dá. De La Cruz, quando estiver legal, perfeito, ele é uma opção. Sim. Com o Jorginho, claro, o Jorginho não vai jogar 10 partidas em 30 dias. Mas nós estamos falando de algo muito específico, que é um Mundial, que tem 4 dias de um jogo para o outro. Um mês ali de competição. Os clubes se prepararam, tudo diferente do que existe aqui. Concentrados o tempo inteiro. Concentrados. Então, é uma Copa do Mundo mesmo. Pedrão, tá com a gente já. Parece que o Pedro conseguiu controlar a situação lá, botou ordem na casa. O pessoal, a galera tá ali. A galera tá ali, mas me disseram que ele botou ordem no barraco. Tem um ali que tá com uma cara de safado. Tá doidinho pra aprontar. Ô Pedro, a gente tá conversando aqui sobre o tamanho dessa vitória passando pelo trabalho do Felipe Luiz, né? O que o Felipe Luiz mostra pro mundo como um treinador ainda em início de trabalho, mas o que isso pode trazer também para o Felipe Luiz, mediante tudo que ele fez hoje e tudo que deu certo. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram a vitória do Flamengo 3-1 sobre o Chelsea, Flamengo na liderança do grupo. Deixa eu trazer aqui agora as estatísticas da partida entre Flamengo e Chelsea. Já na tela aí as estatísticas, posse de bola, o Flamengo teve mais... 52% a 48%, gols esperados, 3 do Flamengo, 1.6 do Chelsea, total de chutes 13-11 para o Flamengo, chutes no gol 9-4 para o Flamengo, chances perigosas criadas 4-4, escanteios o Flamengo teve 8, o Chelsea teve 5, impedimento 1-0, passes completos 384 do Flamengo e 360 do Chelsea. Então nas estatísticas o Flamengo levou a melhor e também na partida o Flamengo levou a melhor 3-1. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Mengous.